Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia! Você que trouxe sua palavra, já quero convidar você a tomar comigo na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 13, versículo 11. Deixa essa carta anotada aí, que daqui a pouco a gente vai usar ela. Como o Ângelo me apresentou, eu me chamo Ademir, moro aqui na casa de oração, tenho 28 anos e, para quem não me conhece, é a mesma coisa. Quando eu pensava e me preparava para esse momento, eu confesso para vocês que o meu coração ele foi tomado por uma imensa alegria, pois embora nós vivamos tempos difíceis, marcado muitas vezes por dor, por tribulações, muitas vezes por tempestades em nossa vida, por sofrimento, este é um tempo oportuno. É um tempo da graça, um tempo em que Deus ele fez para nós. Oportuno não só porque nós nos reunimos esse final de semana para mais um acampamento jovem em Cristo, não porque nós nos reunimos mais uma vez aqui na casa de oração, mas oportuno porque nós vivemos um tempo da graça. Este é o tempo na qual Deus se deixa conhecer. Um tempo onde eu e você podemos tocar em Deus, onde Deus pode nos tocar. Em nenhuma outra época se viveu tamanha graça. Os profetas e povos do Antigo Testamento sonhavam e desejavam viver aquilo que hoje nós vivemos. Os profetas e povos do Antigo Testamento sonhavam em viver aquilo que hoje eu e você estamos vivendo. Embora Deus esteja presente em todos os tempos e em toda a história, e em todos os lugares, nada se compara a esse novo tempo inaugurado por Jesus com a sua morte e ressurreição. Por isso você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer para ela: você vive um tempo da graça. E de fato, nós vivemos esse tempo da graça. A redenção realizada por nosso Senhor Jesus Cristo, um dos frutos dessa redenção realizada pelo nosso Senhor foi nos dado o Espírito Santo. E essa graça do Espírito Santo não é mais como era outrora, apenas para realizar uma missão específica, como algo intermitente, por exemplo, como o acender e o apagar de uma lâmpada. Por vezes o Espírito Santo vinha para uma missão, mas quando feita essa missão, quando realizada essa missão, o Espírito Santo não permanecia com a pessoa. Mas agora, nesse tempo da graça, nesse tempo inaugurado por Jesus Cristo, com a sua redenção, é nos dado o Espírito Santo não apenas para uma missão, mas agora o Espírito Santo é nos dado como um dom permanente. Portanto, a minha e a sua vida, ela se torna morada do Espírito Santo. A minha e a sua vida se torna morada de Deus. Portanto, o tempo cronológico, o tempo em que nós vivemos aqui nesse mundo é marcado agora pelo tempo da graça, pelo Kairós de Deus, por esse Deus que é próximo, por esse Deus que vem em nosso encontro. A Constituição Dogmática Dei Verbo, logo no comecinho, vai nos dizer isso, né? Vai dizer assim: aprove a Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e dar-se a conhecer o mistério da sua vontade, mediante o qual os homens, por meio de Jesus Cristo, Verbo encarnado, têm acesso no Espírito Santo ao Pai e se torna participante da sua natureza.
Em virtude dessa revelação, Deus invisível, no seu imenso amor, fala aos homens como amigos e conversa com eles para os convidar e admitirem a participarem da sua comunhão. Eis, portanto, o tempo em que nós vivemos. Eis, portanto, o tempo da graça. Um tempo na qual Deus é Emanuel. Um tempo na qual Deus é um Deus conosco, um Deus presente. Um tempo na qual esse Deus Emanuel, que é um Deus conosco, é um Deus que se deixa conhecer. Um tempo onde nós podemos participar da natureza divina de Deus. Um tempo na qual Deus fala comigo, Deus fala com você como amigos, para nos convidar e nos admitir em sua comunhão. Portanto, juventude e javenice, esse é um tempo na qual nós devemos nos alegrar. É um tempo na qual nós devemos olhar para a nossa vida, olhar para a nossa história e se encher de felicidade, se encher de alegria, pois é um tempo da graça. É um tempo em que Deus está próximo, um tempo em que Deus se deixa conhecer. Mas, esse tempo na qual Deus se deixa conhecer, esse tempo da graça é inaugurado por Jesus Cristo com a sua morte e ressurreição, exige da minha e da sua vida uma resposta. Exige da minha e da sua vida uma resposta. Você que tomou aí a carta aos Romanos, a carta aos Romanos, São Paulo, ele alerta a comunidade a prestar atenção nesse tempo em que nós vivemos. São Paulo, ele alerta a comunidade a prestar atenção no modo de vida, exorta a comunidade a acordar para a vida, porque quando nós olhamos para a carta aos Romanos, a comunidade de Roma, as pessoas de Roma viviam como se não houvesse um amanhã. É por isso que São Paulo, na carta aos Romanos, ele exorta a comunidade e diz assim, versículo 11: sabeis em que momento estamos? Já é hora de despertardes do sono. A salvação está perto. Está mais perto de quando abraçamos a fé. A noite está passando, o dia vem chegando, abandonemos as obras das trevas e vistamos das armas da luz. Procedamos honestamente em como pleno dia. Nada de glutonerias e bebedeiras, nada de orgias e imoralidade, nem de contendas e rivalidades. Pelo contrário, revestir-vos do Senhor Jesus Cristo e não atendais os desejos e paixões da vida carnal. Meus irmãos, percebam que esse tempo em que nós vivemos, que é o tempo oportuno, o tempo da graça, o tempo do Espírito Santo, esse tempo em que nós vivemos, aonde Deus é próximo de nós, é os últimos tempos. Houve um tempo do Pai, houve um tempo do Filho, agora é o tempo do Espírito Santo. Mas é importante quando nós afirmamos isso, porque ao mesmo tempo em que houve o tempo do Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam presentes. No tempo do Filho, o Pai e o Espírito Santo estavam presentes. E agora, o tempo do Espírito Santo, o Pai e o Filho também está presente. Mas, diante desse tempo, inaugurado por nosso Senhor Jesus Cristo, é os últimos tempos. E é por isso que São Paulo, ele está falando para a comunidade prestar atenção, porque nesses últimos tempos exige de nós, do homem, uma resposta, porque o modo como nós nos comportamos nesse tempo, o modo como nós nos comportamos aqui hoje, determinará o nosso futuro. Por isso eu pergunto a você, onde você quer viver a sua eternidade?
Você quer viver a sua eternidade junto com Deus? Ou você quer viver a sua eternidade eternamente longe de Deus? Juventude e javenice, onde vocês querem viver a sua eternidade? Se a sua resposta for viver junto de Deus, é necessário fazer aquilo que São Paulo ele diz nessa carta. É necessário revestir de Jesus Cristo. E o que é revestir-se de Jesus Cristo, se não viver uma vida santa? O que é revestir-se de Jesus Cristo, se não nesse tempo, nessa época em que nós estamos? O que é revestir-se de Jesus Cristo, se não viver uma santidade autêntica, viver uma santidade em que nós somos de fato amigos de Deus, uma santidade do nosso tempo? Somos chamados a viver uma vida santa nesse tempo. E viver a vida santa é viver a vida de Deus. E isso nos realiza de verdade. Isso traz a alegria para o nosso coração, pois realizar a santidade é realizar a nossa primeira vocação. Por isso nós somos chamados a viver a santidade. Diga para essa pessoa que está do seu lado, você é chamado a ser santo. E é justamente sobre isso que eu quero entrar no assunto agora, sobre a santidade. Existe uma grande necessidade do nosso tempo, e não só do nosso tempo, mas de todos os tempos. Eu e você somos chamados a viver uma vida santa. Mas a primeira coisa que nós temos que entender, o que é a santidade? Você já se perguntou na sua vida o que é a santidade? Porque muitas vezes a gente fala, né, nós devemos viver a santidade, eu preciso ser santo, mas às vezes nós não temos uma compreensão correta da santidade, e por isso muitas vezes quebramos a cabeça com prática, com coisas externas, e esquecemos daquilo que é essencial na nossa vida. E para responder essa pergunta, o que é a santidade, eu quero me servir do livro A Satisfação de Todo Desejo, quando o Ralph Martin vai dizer ser santo. Não é bem uma questão de quantos rosários nós rezamos, ou da quantidade de atividades que nós participamos, mas ter um coração transformado num coração de amor. E meus irmãos, ter um coração transformado em um coração de amor é graça do Espírito Santo em nossa vida. Na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, nos diz que o fruto do Espírito Santo é o amor. Porque o que cria intimidade entre eu e Deus, o que cria intimidade entre o homem e Deus, não é o lugar, não é o costume, mas o que cria intimidade entre eu e Deus é o amor. E o amor, ele vem do Espírito Santo. E a experiência do Espírito Santo nos conduz a viver essa vida de Cristo, a vida que brotou de sua Páscoa. Por isso, ter um coração transformado em amor é participar da própria vida de Cristo, é compartilhar de suas disposições interiores. Ter um coração transformado em amor é formar com Ele um só Espírito. Em outras palavras, portanto, ser santo é ser como Deus, é viver a vida cristã de um modo autêntico no tempo em que nós estamos inseridos. É viver a vida cristã no hoje, com as nossas realidades, com o nosso jeito de ser, mas viver uma vida santa. Porque existe uma grande tentação do nosso tempo em viver uma santidade desencarnada do nosso contexto histórico. Mas nós somos chamados a ser santo hoje. No hoje, eu e você somos chamados a viver essa santidade.
e viver a santidade não do ontem, hoje, mas viver uma santidade própria do nosso tempo. Porque quando nós ficamos presos no passado, nós não respondemos os anseios do nosso coração. Quando nós ficamos presos no passado, nós não respondemos nossa sede interior, porque Deus ele tem uma graça para nós hoje. Não é Santo Agostinho que vai dizer que ele tem medo da graça que passa? Deus tem uma graça para nós hoje. E quando nós não agarramos, quando nós desperdiçamos essa graça, nós não respondemos o anseio, a sede do nosso coração. Porque quando nós desprezamos essa realidade, nós nos tornamos infrutíferos. Nós podemos até parecer como santo, nós podemos ter um gesto de santo, né? As pessoas olham para nós e veem, nossa, que belezinha, nossa, que gracinha de pessoa, eu queria um dia ser como ele, né? O sonho de consumo, né, de neto de todos os avós, né? Todos os avós queriam ter um rapazinho como você, mas a santidade é muito mais do que isso. Mais do que uma casca, mais do que uma aparência, nós precisamos ser santos de fato. Nós precisamos deixar que essa graça do Espírito Santo gere em nós essa graça da santidade. Quando eu me preparava para esse momento, eu me recordava de uma história contada por Bento XVI, né? Na verdade, ele cita um filósofo chamado Kierkegaard, e ele traz essa história no seu livro, a Introdução ao Cristianismo, e ele vai contar a história, então, né, de um palhaço, né, e a aldeia, né, o circo em chamas. E é muito interessante que, né, ele conta essa história do circo em chama na Dinamarca, né, próximo ao horário do espetáculo. E aí, então, próximo ao horário do espetáculo, o circo ele começa a pegar fogo. O circo começa a entrar em chamas e o diretor do circo, todo preocupado, pede para o palhaço que iria fazer a apresentação ir na aldeia mais próxima, né, e pedir ajuda para as pessoas. Então o palhaço, né, todo fantasiado, ele vai para a aldeia mais próxima, para aquela vila, e ele começa a pedir ajuda, venham nos ajudar. O circo está pegando fogo, o circo está em chamas, nós precisamos da ajuda de vocês, levem balde de água, leve alguma coisa para nos ajudar a apagar o fogo. Mas quando mais o palhaço insistia em que as pessoas fossem ajudar, mais as pessoas caíam na gargalhada, dava risada, porque as pessoas pensavam que faziam parte do espetáculo. Porque eles estavam fantasiados, porque ele estava fantasiado de palhaço. O mesmo nós corremos em nossa vida espiritual. Às vezes, nós até queremos passar uma mensagem, nós queremos viver de fato a santidade, mas às vezes nós estamos, né, com outras roupagens, tentando viver a santidade de uma outra forma, uma santidade que não é própria do nosso tempo, com outros costumes, com outras coisas. Moral da história, nós não respondemos à nossa vida interior, nós não respondemos aos anseios do nosso coração e nem o coração da humanidade, porque nós não estamos abraçando a graça de Deus proposta por nosso tempo. Porque quando nós vivemos uma santidade desencarnada dessa vida, nós corremos esse mesmo risco das pessoas caçoarem de nossa cara e de não realizar o objetivo da santidade, que é a satisfação de todo o nosso desejo, a satisfação de todo o nosso coração. Juventude Javenis, nós não precisamos parecer como os santos de antigamente, nós precisamos ser santos nesse tempo. Nós não precisamos vestir as mesmas vestes que eles vestiam, fazer as mesmas coisas que eles faziam, mas nossas atitudes, as nossas roupas, o nosso jeito de ser tem que ser santo.
Não precisamos imitar o santo, mas as nossas atitudes precisam ser santas. Porque a fonte da nossa santidade, ela não pode estar baseada nas práticas realizadas pelos santos no passado, mas deve estar baseada na experiência dele no hoje. Deve estar baseado numa experiência real e concreta dessa graça de Deus que Deus ele tem para nós hoje. Mais do que criar, o que cria intimidade entre Deus e o homem, não é o lugar e o costume, como eu já disse, mas é o amor, e o amor vem do Espírito Santo. E o que nos impede de experimentar essa graça de Deus nesse tempo que Deus ele fez para nós? Existe um autor que vai dizer: se você examinar o mais profundo do seu coração, você vai chegar à conclusão de que o que te impede de experimentar essa graça de Deus e ser um santo como os santos de antigamente é não desejar isso inteiramente. Deus ele tem essa graça, uma graça reservada para nós hoje. E esse é o convite de Deus para a nossa vida, a santidade. E a aceitação desse convite de Deus é dado como fruto, é dado como graça a nós o dom do Espírito Santo, como uma experiência concreta da graça de Pentecostes. É dado o Espírito Santo à nossa vida, ao nosso coração, como uma realidade experimentada. E essa experiência do Espírito Santo dá àqueles quem faz essa experiência uma incontestável certeza da proximidade de Deus na nossa vida. Dá uma incontestável certeza de que Deus é amor, de que Deus nos ama. Essa experiência, portanto, tem como consequência em nossa vida o amor. O amor, a certeza de que nós somos amados por Deus, a certeza de que Deus nos ama, e uma vez que nós fazemos essa experiência desse amor de Deus em nossa vida, fruto dessa experiência de Pentecoste, fruto dessa experiência da graça do Espírito Santo, essa experiência também nos leva a agir como Deus, porque essa experiência devolve a nós a semelhança de Deus perdida no pecado, e uma vez que nós somos como Deus, uma vez que essa experiência gera em nós o Cristo, uma vez que essa experiência nos conduz a revestir-nos de Cristo em nossa vida, nós começamos a ser como Deus, portanto começamos a ser santo. Você que trouxe a sua palavra, convido você mais uma vez agora a abrir comigo em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22. Gálatas, no capítulo 5, versículo 22. Existe um fruto dessa experiência de Pentecoste em nossa vida. E o fruto dessa experiência de Pentecoste em nossa vida é o amor. E nessa carta aos Gálatas, quando São Paulo apresenta a nós o fruto do Espírito Santo, o amor como um fruto do Espírito Santo, embora é apresentado diversos outros frutos, diversos outros elementos, o fruto é apenas um, o amor. Outros elementos que nós encontramos aqui nessa carta são características, consequências desse amor. A carta aos Gálatas, então, vai nos dizer assim: o fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não existem lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivamos pelo Espírito, procedamos também de acordo com o Espírito. O fruto do Espírito, porém, é o amor. O termo amor hoje tornou-se um dos termos mais usados em nosso tempo.
Nós falamos em amor para tudo. Nós falamos amor à pátria, amor à profissão, amor entre amigos, ao trabalho, amor entre pais e filhos, entre irmãos, entre familiares, amor entre namorado, entre namorada e assim por diante. Mas o fruto do amor apresentado a nós aqui nessa carta aos Gálatas, o fruto desse amor não se encaixa dentro desses amores que eu citei, porque o fruto do amor do Espírito Santo é o amor em sua forma mais radical, o amor que nasce do lado aberto de Jesus na cruz. E a experiência desse amor se torna, portanto, uma força interior que harmoniza o coração do homem com o coração de Deus. Esse amor nascido do lado aberto de Jesus na cruz, uma vez que é dado a nós pela experiência do Espírito Santo, ela tem essa força interior de harmonizar a nossa vida com a vida de Deus. Portanto, uma vez que nós fazemos a experiência desse amor, fruto da graça do Espírito Santo em nossa vida, nós abandonamos as obras da carne, nós abandonamos o pecado e começamos a viver a vida de Deus. E viver a vida de Deus é viver uma vida no Espírito. Viver uma vida cristã autêntica é viver a santidade. E essa experiência do amor que nasce do lado aberto de Jesus na cruz, que nós somos chamados a fazer. Essa experiência que possibilita a vida santa no hoje, no tempo em que nós estamos vivendo, é a experiência desse amor que possibilita o homem no hoje ser santo segundo o coração de Deus. E essa é a experiência que nós devemos fazer. Entre nós existe um grande desejo pela santidade. Eu não posso negar aqui que nós não desejamos a santidade, que nós não sonhamos a santidade. Não, a santidade ela está inscrita no nosso coração, ela é fruto da sede de Deus colocada no próprio coração do homem. E hoje nós estamos aqui como uma liderança javenice, da comunidade javenice, liderança jovem, e ciente de que a santidade é fruto do Espírito Santo em nossas vidas. O que nós podemos fazer? O que nós podemos dar de nós para que essa graça aconteça mais uma vez em nossa vida? Absolutamente nada. O Espírito Santo, ele é um dom de Deus. E se é dom de Deus, é graça de Deus, ele dá de graça a nossa vida. Todavia, existe uma tarefa de nossa parte. Existe um desafio de nós para que essa graça se torne uma realidade concreta na nossa vida. E o grande desafio é criar um vazio para que o Espírito Santo possa vir e preencher. E criar um vazio significa se colocar em postura de humildade, significa reconhecer, significa se colocar diante de Deus com sincera humildade, para que Deus ele possa preencher em nosso coração. Em nossos tempos, existe uma moda, a moda da modéstia, né? E o que é a modéstia? A modéstia é uma ação de moderar alguns comportamentos humanos, como a vaidade, a luxúria. Uma pessoa modesta é uma pessoa que busca comportamentos isentos de vaidade. Mas para isso muitas vezes buscam práticas e costumes, né, de séculos passados, sendo o que importa não é o externo, mas o interno. E esse tipo de modéstia muitas vezes é confundido com uma humildade. Mas a humildade, ela é muito mais do que isso. A humildade, ela é muito mais do que um simples gesto externo. Por isso, para entender o que é humildade, nós devemos voltar a nossa vida, o nosso coração, o nosso olhar para Jesus Cristo, porque Ele nos ensina, de fato, o que é humildade.
Se eu perguntar a vocês o que é humildade, com certeza eu obteria aqui diversas respostas. Por exemplo, quem tem um temperamento mais forte vai dizer que talvez a humildade seja permanecer mais calmo na hora que uma pessoa te irrita ou alguma coisa do tipo. Se tivesse um padre no nosso meio, padre, o que é humildade? O padre poderia talvez responder: a humildade é você se reconhecer pecador. Tudo isso pode ser sim humildade, mas alguns elementos apenas da humildade. Raniero Cantalamessa, comentando a respeito disso, ele vai dizer que se nós considerarmos a humildade apenas como dizer ou falar coisas bonitas, Jesus ele não foi humilde. Porque Jesus ele foi o único homem que passou pela terra, teve amigos, teve inimigos, sem nunca mesmo precisar dizer eu errei, me perdoa, nem mesmo ao seu Pai. Mas Jesus ele nos ensina o que é humildade, porque mais do que dizer e falar coisas, Jesus ele desceu. Jesus ele se rebaixou, ele se dobrou. E aqui, por isso nós encontramos Jesus como verdadeiro sentido da humildade. Na carta aos Filipenses vai dizer, ele não se apegando em seu ser divino, ser igual a Deus, mas rebaixou. E quando ainda estava nesse mundo, junto dos seus discípulos, ele que é mestre e Senhor, rebaixa para lavar os pés dos seus discípulos. E hoje, Jesus exaltado à direita de Deus, ainda se rebaixa, se fazendo alimento, pão a cada um de nós em cada Eucaristia. Portanto, Jesus Cristo, ele é um modelo de humildade. Deus desce para que o homem tenha acesso a Deus. Portanto, a humildade é a grande característica de Deus. Ser santo, já que é ser como Deus. Ser como Deus, portanto, é ser humilde. Não somente nas suas obras, não somente nas suas vestes, não somente no seu jeito de ser, mas com um coração. O santo, ele tem um coração humilde. O santo, ele reconhece constantemente necessitado da graça de Deus. Constantemente necessitado dessa graça de Deus. Nós não podemos ser santos somente com nossos comportamentos, mas o nosso interior deve ser santo. Toda a nossa vida deve ser santa. Eu me recordo de um mito da filosofia grega, vai dizer que é o mito de Giges. O mito ele conta a história de um homem, um pastor que era honesto, um exemplo da sociedade, aquela pessoa que a gente olhava, nossa, eu quero ser como ele, olha que exemplo de pessoa. Só que um dia esse mesmo homem que era tido pela sociedade como um exemplo a ser seguido, como uma pessoa boa, uma pessoa honesta, em outras palavras, um santo da época, um dia ele encontra um anel mágico. E esse anel mágico, ele tinha uma pedra preciosa no seu anel, que todas as vezes que ele virava esse anel, essa pedra para dentro da palma da sua mão, ele ficava invisível. Então essa mesma pessoa que era tida como boa, que era um exemplo a ser seguido, uma vez que ele fica invisível, ele começa a passar pela cabeça dele, nossa, ninguém está me vendo agora, para que ser bom? Tem tantas coisas que eu tinha vontade de fazer, de ver, de escutar, agora eu posso porque ninguém vai me ver, ninguém vai me julgar. Talvez isso muitas vezes aconteça também na nossa vida. Nós somos chamados à santidade hoje, mas nós não devemos ser santos, para que os outros nos vejam santos. Mas a santidade, ela deve ser fruto do nosso coração. Nós devemos ser santos quanto as pessoas nos veem e quanto ela não nos vê. Nós devemos ser santos em todas as áreas da nossa vida. Nós devemos ser santos em todos os momentos.
A santidade é a grande resposta que nós podemos dar a Deus nesse tempo. Uma resposta que satisfaz o nosso coração e o coração da humanidade. Essa resposta nós somos chamados a dar. E essa resposta é também graça do Espírito Santo em nossa vida. Raniero Cantalamessa, ele vai dizer que no batismo de Jesus no Jordão, naquele momento em que o Espírito Santo ele desce sobre Jesus, é dado a Jesus naquele momento toda a plenitude do Espírito. Antes o Espírito Santo, como havia dito, era dado apenas como um dom, apenas para realizar uma missão específica em um momento. No Rio Jordão, o Espírito Santo é dado em plenitude a Jesus para que futuramente Ele nos dê, para que Ele distribui. E aí ele usa a seguinte analogia, como uma montanha que capta toda a água da chuva e distribui nos seus riachos. Jesus, ele também faz isso. Jesus, ele recebe de Deus toda a plenitude do Espírito para que ele distribua entre os seus, como um riacho. E é por isso que hoje nós temos acesso a essa graça. Deus distribuiu em Pentecoste essa fonte inesgotável do amor de Deus. Essa graça do Espírito Santo hoje é disponibilizada mais uma vez em nossa vida. Foi nos dado em Pentecoste, mas ela não se esgota, ela se estende até nós nessa manhã, nesse final de semana. Essa graça de Deus, o Espírito Santo é nos dado mais uma vez, para que a nossa vida, para que o nosso coração, para que nosso interior seja mais uma vez transformado por esse amor de Deus. A graça do Espírito Santo é nos dada mais uma vez, necessário para que eu e você possamos viver a santidade hoje. A graça do Espírito Santo é nos dado mais uma vez para que nós possamos ser santos nesse tempo, para que nós possamos fazer a diferença nesse tempo, para que nós possamos dar uma resposta à sede do nosso coração, à sede do coração da humanidade. Por isso, não podemos fazer outra coisa senão pedir mais uma vez a graça de Pentecoste em nossa vida. Não podemos desejar outra coisa senão mais uma vez um coração cheio do Espírito Santo. Não podemos almejar, sonhar com outra coisa senão viver uma vida cheia de Deus, uma vida cheia do Espírito Santo, porque é isso que vai nos possibilitar viver a santidade nesse tempo, ser feliz, como o Geraldo nos pregava ontem. Você quer ser feliz? Você quer viver uma vida santa, ser realizado nos seus projetos, ser realizado em sua família, ser realizado naquilo que você faz? Seja santo. E a santidade é fruto do Espírito Santo. A santidade é graça de Deus. E a única coisa exigida de nós é aceitação, abrir o nosso coração. Por isso, jovem, se você deseja mais uma vez experimentar no seu coração, em sua vida, a graça do Espírito Santo e viver uma vida santa, quero convidar você a mais uma vez a ficarem em pé. E não desperdiçar a graça de Deus para nós nesse momento. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração e peça nessa manhã que mais uma vez o Senhor te batize com o teu Espírito. Peça que mais uma vez Ele revista o seu coração com o Espírito Santo. Você que talvez tenha se esforçado para viver uma vida santa, tem se preocupado com tantas coisas externas, mas vá à fonte nessa manhã. Peça a graça do Espírito Santo para que mais uma vez Ele te dê um coração cheio dessa graça.
Vem, Espírito Santo de Deus, nessa manhã, Espírito. Vem encher, Espírito Santo, o nosso coração, a nossa vida, tornando, Senhor, possível, Senhor, a santidade hoje, ser um santo hoje, Senhor. Eu não quero viver, Senhor, uma santidade passada, Senhor. Os santos do passado, Senhor, tiveram a sua oportunidade, Senhor Jesus, e eles não desperdiçaram, Senhor. E eu, Senhor, hoje não quero desperdiçar, Senhor Jesus, a graça que o Senhor tem para nós, Senhor, nessa. Por isso, Senhor, eis aqui o meu coração, eis aqui, Senhor, a minha vida. Dai-me, Senhor Jesus, um coração cheio, Senhor, do Teu Espírito. Dai-me, Senhor, um coração repleto, Senhor, da Tua graça e do Teu amor. Venha, Senhor, encher a nossa vida, o nosso coração com uma porção dobrada do Teu Espírito. Venha, Espírito Santo de Deus, nos revestir, Jesus, sobre a graça, Senhor. Como uma montanha que distribui a água, Senhor, pelos seus riachos e rios, Senhor. Assim, Senhor Jesus, uma vez que o Senhor possui toda a plenitude do Espírito, Senhor, é desejo também no meu coração que a graça, Senhor, do Teu Espírito Santo, Senhor Jesus, seja, Senhor, como esse rio, na qual, Senhor Jesus, eu possa mergulhar, Senhor, e experimentar das profundezas, Senhor. Por isso, eis aqui, Senhor, a nossa vida, o nosso coração, Senhor. Te imploro, Jesus, a graça, Senhor, do Teu Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Estenda as mãos para quem está do seu lado e reze por ela, por ele nessa manhã. Peça a Ele a graça do Espírito Santo para que o Senhor batize com o seu Espírito. Que seja nessa manhã, manhã de Pentecoste, na vida desse teu irmão, na vida dessa tua irmã. Vem, Espírito Santo.